Muito bem, meus amados, já são 12 horas e 32 minutos. Eu já quero trazer a palavra do Senhor para todos que me escutam nesta tarde. Mais uma vez eu agradeço pela sua audiência, você que está sintonizado no programa A Voz da Libertação. Pegue a sua Bíblia agora, por gentileza, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, para a nossa meditação nesta tarde de quinta-feira. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Queridos irmãos, queridos ouvintes, dobre a sua atenção nesta tarde para você entender a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Meus amados, nós lemos um texto que está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8. Essa mensagem é muito forte. Para nós entendermos, nós devemos ter muita diligência para entendermos a palavra de Deus. E por isso eu peço a sua total atenção. Queridos, aqui nós lemos acerca de uma promessa que Jesus falou aos seus discípulos. Eles estavam ali, naquele lugar, e Jesus falou para eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas, queridos, eu quero que você entenda que Jesus, durante 40 dias, ele ficou ali com os discípulos e com algumas outras pessoas depois da sua ressurreição. Sabemos que Jesus morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isto é uma verdade inegável. Jesus ressuscitou e até hoje ele está vivo, está na minha vida e está na sua vida, você que aceitou a ele como Salvador da sua alma. Então, queridos irmãos e ouvintes, durante 40 dias Jesus se manteve ali em contato com os seus discípulos e com provas infalíveis ele mostrou que verdadeiramente ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas algo que me chama a atenção nesta mensagem é que Jesus mostrou para os seus discípulos as marcas nas suas mãos, ou seja, onde os soldados colocaram os cravos nas mãos de Jesus. Ele mostrou ali os buracos que ficaram nas suas 2 mãos, nos seus 2 pés, e também as marcas da coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça. Então ali Jesus estava provando que verdadeiramente ele era o Cristo, o Messias enviado de Deus para salvar a humanidade. E não só isso, meus amados, se você parasse para meditar na palavra, para estudar, para examinar as Escrituras, você ia entender coisas
tão maravilhosas que nós precisamos entender. O corpo que Jesus ressuscitou não era um corpo glorificado. Não. O corpo que Jesus ressuscitou era um corpo de carne e osso. Mas Jesus derramou todo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E mesmo assim ele estava de pé. Mesmo assim ele ressuscitou ao terceiro dia. E se nós pararmos para analisar essas verdades, nós nos maravilhamos com a grandeza de Deus, com o poder de Deus. Com esse mesmo corpo, Jesus desceu às profundezas do inferno. Com esse mesmo corpo, Jesus desceu lá embaixo e pregou para as almas que estavam presas nas cadeias infernais. E libertou muitas vidas, muitas pessoas que estavam presas lá embaixo, que estavam sobre o jugo de Satanás, foram libertas e foram salvas. E com esse mesmo corpo, Jesus tomou a chave do inferno e da morte, esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. E com esse mesmo corpo, meus amados, que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos. E Tomé, que não acreditou quando Pedro e quando Maria falou, ele duvidou, ele só cria se ele visse com seus olhos. Ele falou: como eu posso acreditar? Eu só acredito se eu ver, se eu tocar com as minhas mãos. E Jesus do nada, aparece ali naquele ambiente. Mas se nós pararmos para analisar esta mensagem, como Jesus podia aparecer do nada ali, com um corpo físico? Aqui está os mistérios de Deus, aqui está as grandezas do Senhor, a maravilha, o seu poder. Se nós tentarmos entender os mistérios de Deus, não tem explicação. Não tem explicação. Jesus aparece ali do nada, como que se ele se transportasse de um lugar para outro. Eu posso aqui imaginar com a minha mente de pregador, com a minha fé, que os discípulos estavam ali reunidos, conversando, dialogando acerca de Jesus, que ele havia ressuscitado. E alguns não estavam acreditando, alguns se perguntavam: mas como? Nós vimos ele morto, vimos ele no alto daquela cruz, com seu corpo dilacerado, filipendiado, com seu corpo todo cortado, com sangue descendo da sua cabeça, com o seu lado furado pela lança que o soldado furou. Nós vimos as suas mãos ali presas naquela cruz, pelos cravos que perfuraram as suas mãos, e também os seus pés. Como agora ele está vivo? Eu só acredito se eu ver. E de repente Jesus aparece ali no meio daquelas pessoas, no meio dos discípulos. A paz seja convosco. E agora eu posso imaginar ali a tensão que estava no coração daquelas pessoas. Eu posso agora conjecturar, imaginar o olhar de cada um dos discípulos. Porque há 3 dias atrás eles viram no alto da cruz aquele corpo dizimado, cortado, perfurado, cicatrizado. E depois de 3 dias, ali está o corpo de Jesus, curado, purificado, sarado. E Jesus com um sorriso estampado no seu rosto. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto graça de Deus. Quando eu falo dessa mensagem, dessa história, eu sinto graça de Deus, eu me emociono. Porque aqui está a nossa vitória na ascensão e na ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou para mostrar para o diabo que ele é o maior, que ele é o Deus Todo-Poderoso. E agora ele pede: Tomé, aqui está,
você não estava acreditando, pode tocar em minhas mãos. Aqui está as marcas dos cravos. Pode tocar aqui na minha testa, pode tocar aqui nos meus pés. Aqui estão as marcas dos cravos. Você que não estava acreditando, acredite. Eu estive morto, mas agora estou vivo. E vivo para todo sempre. Mas aqui, meus amados, Jesus deu o momento para que aquelas pessoas, os discípulos que estavam ali, fizessem algumas perguntas. Ele abriu um momento de diálogo. Mas os discípulos não souberam aproveitar a oportunidade que eles tiveram. Eles podiam fazer perguntas, mas eles fizeram uma pergunta que não tinha muito sentido, que não tinha proveito para a ocasião. Aqui no versículo 6 está a pergunta que eles fizeram. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Eles tinham tantas coisas para perguntar. Eles tinham o direito e a oportunidade de perguntar: Senhor, como foi lá embaixo quando o Senhor desceu e quando o Senhor pregou para as almas que estavam presas nas cadeias do inferno? Como foi? Mas eles não perguntaram sobre isso. Eles podiam perguntar sobre os anjos. Eles podiam perguntar sobre como era lá em cima, lá no céu. Como foi o momento em que Jesus foi glorificado, foi entregue a ele o poder e toda a autoridade. Mas eles não perguntaram sobre isso. Eles perguntaram: Senhor, será neste tempo em que o Senhor restaurarás o reino a Israel? E Jesus entendeu que eles estavam ali chocados com aquilo que estava acontecendo. Que eles estavam ali meio que perplexos com aquele acontecimento. E Jesus respondeu para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aqui nós chegamos ao texto que eu li. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Esta promessa foi proferida pelo próprio Jesus. E esta promessa está de pé até hoje. Para mim, para você, que foi escolhido por Jesus. Que foi escolhido por Ele para pregar a palavra, para levar o ídolo do Senhor, para anunciar o Evangelho. Jesus escolheu você. Ele entregou a autoridade para você. No momento que você foi batizado com o Espírito Santo, esta promessa está de pé até hoje na sua vida. E o seu dever é pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Meus amados, Jesus ressuscitou e provou para todos que Ele é o maior, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele disse: de agora em diante é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus, com aquele corpo físico, mas com esse corpo Ele atravessava paredes, como está escrito. Com esse corpo Ele comia com os discípulos, Ele comia peixe, Ele comia pão, Ele tomava água. Veja os mistérios de Deus, a grandeza de Deus. Não tem explicação. Se nós formos buscar explicação para os mistérios de Deus, nós ficamos loucos. Porque Deus é maior. A sabedoria divina é muito maior do que tudo que nós possamos imaginar. E tem muitas perguntas que aqui na terra nós não alcançaremos resposta. Apenas quando nós chegarmos lá no céu, que nós teremos respostas para muitas perguntas que nós fazemos e nós paramos para meditar, para analisar. Queridos, é tão maravilhoso, a palavra de Deus é tão gloriosa, é tão poderosa, é a palavra do Senhor, é o nosso alimento. É por isso que nós devemos sentir o desejo de cada vez mais conhecer, de cada vez mais aprender com Jesus. Se você aprender
a palavra, aprender os mistérios, se você cada dia mais ler a palavra do Senhor, você vai crescer, você vai estar enraizado, você vai estar firme na rocha e não será enganado pelo inimigo, porque o diabo nesses últimos dias tem enganado os cristãos, tem enganado o povo de Deus, tem enganado a igreja com coisas vãs, com as coisas que este mundo oferece. E é por isso, meus amados, que nós devemos olhar somente para Jesus, estar firme na rocha, firmados na rocha, porque assim como ele foi assunto aos céus, assim como aqueles 2 anjos desceram do céu e apareceram ali no momento em que os discípulos estavam olhando com os olhos fitos no céu, porque eles não estavam acreditando, eles estavam vendo ali Jesus na sua frente, e Jesus de repente foi subindo, e daqui a pouco eles não conseguiram mais ver Jesus. E os anjos apareceram ali, 2 anjos vestidos de branco, e disseram: varões galileus, o que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, o qual foi levado ao céu, também voltará. Esta promessa, meus amados, ela está de pé. E eu quero te dizer nesta tarde que Jesus está voltando. Jesus virá, o arrebatamento vai acontecer, queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, queira você ou não, vai acontecer. Porque Jesus foi, mas ele vai descer e ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja, os seus remidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, meus amados, busque a Deus. Esteja firme, preparado. Não dá tempo de se preparar, esteja preparado. Seria uma inverdade eu dizer aqui, se prepare, porque não dá tempo de se preparar. Então, esteja preparado, porque o arrebatamento vai acontecer. E não seja pego de surpresa você, porque quando isso acontecer, aqueles que subirem estarão ao encontro de Jesus, aproveitando das maravilhas e de tudo aquilo que eles merecem receber. E aqueles que ficarem vão sofrer amargamente, vão perecer aqui na terra com o anticristo. O interessante é que quem subir vai se encontrar com Deus, vai se encontrar com Jesus, e quem ficar vai ter um encontro com o anticristo. E aí, cabe a você escolher com quem você quer ficar, com quem você quer passar a sua vida. Se é com Jesus, busque a Ele, sirva a Ele, fique firme na presença dEle. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo continue falando mais alto em cada coração.